pessoal, sou o professor Adeilson do canal Hora da Matemática e na nossa aula de hoje vamos estudar radiciação, tá certo? E sem delongas, vamos lá. É a operação matemática que ela é inversa da potenciação, tá certo? Só isso, gente. Enquanto a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, né, que a gente viu no vídeo anterior, a radiciação, gente, procura descobrir que fatores são esses, né, que dando o resultado da multiplicação. A notação usada para as raízes, gente, é o seguinte. Eu tenho aqui esse símbolo que é uma espécie de um V, tá certo? Esse símbolo, gente, nós chamamos ele de radical, tá certo? O número que está dentro do radical nós chamamos de radicando e o número que está aqui fora, ele é chamado de índice, né? Ou seja, o índice da raiz, tá certo? Vou dar dois exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui o primeiro 4 ao quadrado, eu sei que é o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Então 4 vezes 4 é igual a 16. Se 4 ao quadrado é 16, gente, então eu tenho que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá aqui, ó. O radicando é 16. Aqui, gente, não tem índice escrito, né? Então, por convenção, a gente sabe que o índice é 2, tá certo? E 4 é o resultado da raiz. O outro exemplo aqui, ó, eu tenho 2 à sexta, que é igual a 64, né? Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Se 2 à sexta é 64, obviamente a raiz sexta de 64 é 2, tá ok? Então aqui o meu índice é 6, 64 radicando, e o 2 aqui é o resultado da raiz, tá bom? Vamos falar agora, gente, das propriedades da radiciação, tá? Eu coloquei aqui as 4 principais que costumo usar mais, tá bom? A primeira diz, quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, o resultado é igual a esse mesmo número, né? Ou seja, o próprio radicando. Vamos traduzir aqui, ó. Primeiro exemplo, ó, eu tenho a raiz quinta de 9 elevado a 5, tá certo? Ou seja, o índice da raiz, que é 5, ele é igual ao expoente do radicando, tá? Quando o índice aqui for igual ou múltiplo, tá, gente? O que a gente faz, ó? Simplesmente corta. Ou seja, o resultado é esse mesmo número, é o próprio 9 fora do radical, tá bom? Outro exemplo, ó, raiz nona de 20 elevado a 9. O índice aqui é 9 e o expoente também é 9, então corta os dois e o resultado é o próprio 20. Segunda propriedade, quando o número possui um expoente fracionário, o numerador da fração passa a ser o expoente do radicando e o denominador passa a ser o índice da raiz, tá? Traduzindo, né, gente? Eu tenho uma potência aqui, gente, que está elevada a um expoente fracionário, tá? Potências com expoente fracionário eu posso transformar em raízes, né? E como é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui o radical, o 5 vira radicando, né? E o numerador do expoente, né? Da fração do expoente vira o expoente do radicando e o denominador aqui do expoente da fração do expoente vira o índice da raiz, tá certo? Como é que eu vou fazer aqui, gente? Uma dica infalível, né? Tem uma potência com expoente fracionário, quem está no Sol vem para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol, tá certo? Aí ficou raiz cúbica de 5 ao quadrado, fazendo essa conta aqui, né? 5 vezes 5 dá 25. Então 5 elevado a 2 terços é a mesma coisa de raiz cúbica de 25, tá certo? O outro exemplo aqui, ó, eu tenho 7 elevado a 4 sétimos, o 7 aqui fica dentro, ou virou radicando, não é isso? Quem está aqui no Sol já bronzeou, vai para a sombra, e quem está aqui na sombra vem para o Sol, ok? Terceira propriedade, o produto entre duas raízes com índices iguais é igual ao produto dos radicandos com o mesmo índice, tá bom? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3, tá certo? Percebe, gente, que o índice aqui dos dois eu tenho que me atentar aos índices, tá bom? Eu sei que os índices são iguais, ó. Se os índices são iguais, gente, eu posso agrupar esta multiplicação aqui, ó, em um só radicando, tá certo? Ou seja,
Esses dois aqui vêm com um só radicando, obviamente eu repito o índice, tá certo? Então ficou raiz cúbica de 3 vezes 3. Fazendo essa conta aqui, eu tenho que ter raiz cúbica de 9, tá certo? O exemplo B, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 7. Os índices são iguais, posso colocar todos dentro de um só radical, com o mesmo índice, obviamente, e faço a multiplicação aqui dentro, ó, fica 2 vezes 7, que vai dar 14, né? Então a resposta é raiz quinta de 14. Quarta propriedade é a inversa da terceira, né? Que é, ao invés de multiplicação, a divisão, né? A divisão entre duas raízes de índices iguais é igual à divisão dos quocientes com o mesmo índice, né? Então vamos lá. Eu tenho a raiz nona de 2π, que divide a raiz nona de π, né? Os índices são iguais, então eu posso colocar dentro do mesmo radical, com o mesmo índice 9, e os dois aqui eu ponho aqui dividindo um com o outro. Então fica 2π dividido por π, né? Ou seja, eu posso simplesmente aqui, ó, simplificar, né? Cortar esses dois iguais aqui, né? Então ficou somente o que? Raiz nona de 2, tá certo? Exemplo B, raiz sexta de 24 divide a raiz sexta de 6. Índices iguais, posso agrupar no mesmo índice, né? Num só radical. E eu faço a divisão, ó, 24 dividido por 6, que dá 4. Então a minha resposta é raiz sexta de 4, ok? Gente, a gente vai falar agora da raiz quadrada. Eu vou fazer minha tabuadinha, né? É um caso particular, né? Que eu já falei, o índice é 2, né? É o inverso da tabuada da potência do expoente 2, tá? Eu coloquei aqui, gente, os quadrados perfeitos de 1 a 10, pra gente treinando e decorando, tá, gente? Então tá lá, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, né? Ou seja, 3 vezes 3, raiz quadrada de 16 é 4, né? 4 vezes 4 é 16, e assim por diante, ó. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 7, raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 81 é 9, né? 9 vezes 9 é 81, e raiz quadrada de 100 é 10, tá bom? Vamos treinando que a gente vai decorando essa tabuada, ok? A raiz quadrada exata, gente, ela resulta também em número racional, como uma fração, um número inteiro ou um número decimal. Desde que ao multiplicar esse mesmo número por ele mesmo, a gente encontra exatamente o radicando. Então, no exemplo anterior, do slide anterior, né? Eu coloquei aqui raiz quadrada de 4 é 2. Eu posso ter aqui, ó, raiz quadrada de 9 sobre 16 avos, né? Ou seja, o índice da raiz aqui, gente, ele vai ser tanto para o numerador quanto para o denominador, né? Eu sei que o índice aqui é 2, então fica raiz quadrada de 9, que dá 3. E raiz quadrada de 16, que dá 4, tá certo? Então, raiz quadrada de 9 sobre 16 é igual a 3 quartos. Raiz quadrada de 625 é 25, né? Porque 25 vezes 25 é 625. E nesse exemplo aqui, gente, eu tenho a raiz quadrada de um número decimal. O que eu vou fazer? Vou transformá-lo numa fração, tá certo? Como eu faço isso, né, gente? Eu tenho 0,64, eu transformo ele em 64 dividido por 100, né? Por que 100, gente? Ó, porque eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então, basta acrescentar o quê? 2 zeros, tá bom? E o mesmo faço igual eu fiz nesse exemplo aqui, ó. O índice é 2 aqui, vai tirar a raiz quadrada de 64, que é 8, do numerador, e vai tirar a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, ficou 8 dividido por 10, ou se você fizer a divisão, dá a mesma coisa de 0,8, né? Ou seja, bem mais fácil do que calcular dessa forma, ok? Agora, gente, a gente vai falar de raízes quadradas não exatas, né? Existem casos que a raiz não é exata. Quando isso acontece, podemos encontrar a melhor aproximação possível para a raiz desse número, já que a resposta, gente, é um número irracional, né? Ou seja, é um aqui, ó,
eu tenho aqui umas dízimas não periódicas, né, gente? Ou seja, eu tenho números aqui que não se repetem e são infinitos, tá certo? São raízes quadradas não exatas. Eu dei esses três exemplos aqui, ó. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 e os demais números, né, que não vou repetir. Raiz quadrada de 3 é 1,73, raiz quadrada de 5 é 2,23. Eu dei um exemplo aqui, gente, para a gente calcular por aproximação, né? Raiz quadrada de 40, tá? Então, gente, a gente vai comparar com aquelas raízes exatas que a gente tem, e lá a gente tem a raiz quadrada de 36 e de 49, não é isso? Então, ou seja, a raiz quadrada de 40 ela é maior do que a raiz quadrada de 36, porém ela é menor do que a raiz quadrada de 49. Na nossa tabuada, eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 49 é 7. Então, gente, a raiz quadrada de 40 vai estar entre 6 e 7, né? No intervalo entre 6 e 7. O que é que eu fiz aqui, gente? A gente vai por aproximação, né? Então, eu peguei aqui 6,1 elevei ao quadrado, multipliquei 6,1 por ele mesmo, deu 37,21. 6,2 ao quadrado, 38,44. Ou seja, está se aproximando de 40, né? 6,3 ao quadrado dá 39,69. Opa! E 6,4 ao quadrado deu 40,96. Ou seja, se passou de 40, então vou ter que usar o quê? O meu exemplo anterior, né? Eu sei que então, gente, que 6,3 ao quadrado não dá exatamente 40. Ou seja, não é uma raiz quadrada exata, né? Mas chega próximo. Por isso essa raiz não é exata. Então eu posso representar assim, gente, ó. Raiz quadrada de 40. Esse sinal aqui, gente, é diferente do igual, tá? Ou seja, esse sinal aqui é um sinal de aproximado, né? Ou seja, então a raiz quadrada de 40 é aproximadamente 6,3. Beleza? A interpretação geométrica da raiz quadrada, gente. Alguns livros de história da matemática dizem que a raiz quadrada surgiu para resolver problemas de áreas de quadrado, né? Enquanto na potência que a gente calcula, né, a área através da multiplicação dos lados, a raiz quadrada surgiu quando a gente tinha a medida da área, né? Então eu tinha que fazer o inverso, né? Eu tinha que calcular a medida do lado, tá bom? Então, por exemplo, dei esse exemplo aqui, que eu tenho um terreno quadrado que tem a área de 169 metros quadrados. E eu preciso calcular a medida de cada lado, tá certo? Então, por isso que a gente usa a radiciação, tá? Então, como a área do quadrado, gente, ela é calculada por lado vezes lado, ou lado ao quadrado, então tem que calcular o que? A raiz quadrada de 169, né? Ou seja, eu tenho que achar um monte geometricamente, encontrar o lado do quadrado que possui essa área. Então tá aqui, gente, lado ao quadrado é 169, eu vou então extrair a raiz quadrada de 169. Então o lado vai ser a raiz quadrada de 169, que vai dar 13, tá? Ou seja, essa área aqui de 169 metros quadrados, então eu sei que cada lado do meu quadrado, ele mede 13 metros, né? Ou seja, todos, né? Mas para cálculo de área, basta multiplicar lado vezes lado, ok? A simplificação, gente, radicais é através da fatoração, tá? Nós podemos simplificar, em alguns casos, até mesmo eliminar radicais. Foi a primeira propriedade que eu mostrei aqui na aula, né? Através da decomposição do radicando em fatores primos, por fatoração, e depois simplificamos os expoentes que são divisíveis pelo índice do radicando, tá? Lembrando aqui, gente, os números primos, né? São os números divisíveis por ele mesmo e por 1, né? Então, gente, alguns exemplos, né? Números primos eu tenho, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19 e etc. Tá certo? Ou seja, são os números que só dividem por ele mesmo e por 1, tá? Então vamos fazer aqui, gente, ó. Eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 3.600. Como é um número muito grande, né? Então, ou seja, eu vou fatorar, tá?
E como é raiz quadrada, gente, ó, o ideal é recorrer à fatoração desse número e agrupar essa fatoração com potências iguais ao índice, né? Primeira propriedade, não é isso? Então, gente, eu já deixei o cálculo aqui, mas vou explicar direitinho, ó. Então, ó, 3.600 eu vou dividir, eu sei que o único número par que é primo é o 2. Se é par, gente, eu vou dividir sempre por 2, não é isso? Então, ó, 3.600 dividido por 2 dá 1.800. E enquanto for par, vou continuar dividindo, ó. 1.800 por 2, 900. 900 dividido por 2 vai dar 450. 450 dividido por 2, 225, ó. Opa, 5 é ímpar, já não posso mais por 2. Próximo número primo, gente, é o 3. Vamos ver se ele é múltiplo por 3, ó. Basta somar aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 tem na tabuada do 3, então consigo dividir 225 por 3. 225 dividido por 3 é igual a 75. 7 mais 5, 12. Dá para dividir por 3 ainda, ó. 75 dividido por 3 dá 25. 2 mais 5, 7, já não posso, né? Então o próximo número primo é quem? O 5, né? 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, gente, eu encerro minha fatoração quando achar o meu quociente igual a 1. Beleza? Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora, ó, com esse tanto de número? Basta, gente, eu fazer o quê? Agrupamentos, ó. A minha raiz aqui não é quadrada, o índice não é 2, então eu vou agrupar os números iguais aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, ó. Fiz agrupamento de 2, que é igual ao índice aqui, ó. Tá certo? Então tá aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, né? Ou seja, o índice aqui é 2. Então, a raiz quadrada de 3.600 é a mesma coisa desse número fatorado que eu acabei de falar. E o que eu faço, gente? Primeira propriedade. O índice é igual ao expoente. Esse índice, gente, ele vai para todos, tá bom? Então, gente, ó, esse 2 aqui elimina, vem aqui para fora. Esse 2 aqui elimina com o índice, vem aqui para fora. Esse 3 ao quadrado elimina com o índice, que é 2, vem aqui para fora. E o 5 ao quadrado também, o índice é 2, elimina e vem para fora do radical, né? Então, a raiz quadrada de 3.600 ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só fazer a operação agora, né, gente? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Está aqui a resposta. Então, a raiz quadrada de 3.060 é igual a 60. 3.600, né, igual a 60. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui, gente, ó. Calcula a raiz cúbica de 91.125. Então, gente, vamos fatorar, não é isso? Então, aqui, ó, 91.125 é ímpar, não posso por 2. Por 3 eu posso, porque a soma aqui dá 18, né, gente? Ó, 10, 11, 12, 13, com 5, 18. Então, gente, 91.125 dividido por 3 dá 30.375. Já fiz esse cálculo na calculadora, tá, gente? Posso ainda por 3, né? Que vai dar 10.125. Posso por 3 ainda, gente, tem que dar a divisão exata, tá bom? 10.125 dividido por 3 dá 3.375, ó. Ainda posso por 3. Né? Que aqui dá 6, aqui dá 12, né? Dá 18. 3.375 dividido por 3 dá 1.125. Ainda posso por 3 de novo, né? 1.125 dividido por 3 é 375. 375 dividido por 3 dá 125. Agora eu já não posso mais dividir por 3, vou dividir agora por 5. Não é isso? Então, 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Achei o meu quociente. Opa, esse 1 é aqui, tá, gente? Ficou fora do lugar aqui, mas tudo bem. Então, gente, o que eu vou fazer? Ó? O índice aqui não é 3?
né, do meu raiz. Então vou agrupar aqui, gente, ó, de 3 em 3, ó. Ó que fácil, ó. Ok? Então ficou assim, gente, ó. Ficou 3 a sexta, né, ou 3 elevado a terceira duas vezes, né? Então, ó, repare que tanto o expoente do fator 3 à sexta quanto o expoente do fator 5 ao cubo são múltiplos do índice, né? Que o índice a gente sabe que é 3. Tá certo? Então, gente, um 91.125 pode ser escrito dessa forma, ó. 3 elevado à sexta potência vezes 5 elevado ao cubo, correto? E vamos fazer a primeira propriedade, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o índice, gente, ele não é igual, mas ele sabe que o 6 é múltiplo, não é isso? Então, gente, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o 3 aqui, ó, vem aqui para fora com o índice 2, tá certo? E aqui o 5 ao cubo, o índice é igual a 3, eu corto, fica só o 5. Pronto, ó. 3 ao quadrado é 9 e 5 tá aqui, ó. Então, ficou 9 vezes 5 é 45. Então, gente, a raiz cúbica de 91.125 é igual a 45, ó. Bem mais simples fazendo a fatoração, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima, tá ok? Um grande abraço e tchau!